Estamos aqui para mais um programa Painel Feminino. Hoje eu estou tendo o prazer de receber a Érica e a Gisele, que são da Associação Acatea. Oi, muito obrigada. Obrigada por esse convite. Eu sou Érica, sou mãe do Bernardo. O Bernardo é autista, diagnosticado com 1 ano e 11 meses. Hoje o Bernardo tem 8 anos. E sou uma das fundadoras da Acatea, né? Associação Cubatense de Apoio ao Transtorno do Espectro Autista. O nosso intuito hoje é acolher, orientar, né? Ajudar as famílias que têm o diagnóstico. E estamos nascendo, é uma associação nova e sonhamos com muitas coisas boas. E a Gisele? Oi, prazer estar aqui. Meu nome é Gisele, sou formada em pedagogia, pós-graduanda em neuropsicopedagogia e educação especial inclusiva. Eu tenho um filho autista de 10 anos, diagnosticado aos 2 anos e meio, e faço parte, né, amigas de mãezinhas especiais, né? E estamos aí na associação para estar dando apoio a outras mães, porque a gente sabe, né? A nossa luta é uma luta bem árdua e a gente está propondo, através da associação, levar esse acolhimento para as outras mães. Eu queria falar aqui com a Érica. Érica, como é que, primeiro, o diagnóstico do seu filho, né, que tem o autismo, foi fácil? Como aconteceu? Foi difícil para vocês? Demorou para vocês chegarem nesse diagnóstico? É muito bom a gente poder ter um tempinho para falar um pouco, né, do que a gente passa, do que a gente passou, do que a gente passa. O diagnóstico do Bernardo foi com 1 ano e 11 meses. Com 1 ano nós já percebemos que ele tinha alguns comportamentos diferentes de uma criança que não tem nenhum tipo de transtorno, né? Ele, com 10 vezes e meio, ele já começou a andar e logo começou a correr. Quando ele via algo na televisão, ele balançava as mãozinhas, né? Gostava muito, ficava eufórico, balançava as mãozinhas. E gostava muito de tudo que era circular. Ele pegava o controle, girava, gostava de ver o controle girando, um ventilador, ele olhava para o ventilador girando e ficava. Então aquilo nos chamou muita atenção. Embora a pediatra falava que não, que o Bernardo era tranquilo. A questão da fala também, o Bernardo até hoje ele ainda não fala, ele fala algumas palavras só, mas ele não tem um diálogo, né? E aí isso nos chamou muita atenção, falava com a pediatra falava que era normal, que menino demorava mais, mas a gente via que não era só a questão da fala, né? Tinha esses outros comportamentos que ele não apresentava dentro do consultório. Mas com 1 ano e 11, quando nós fomos na neuro, na primeira consulta, ela já deu o diagnóstico. Difícil. Então, o médico que faz o diagnóstico, primeiro pediatra e depois é encaminhado para o neuro. O neuro é que fecha o diagnóstico, né? Mas os pediatras, eles muitos percebem. Alguns não, falham, né? Mas a família, como convive ali 24 horas, a gente percebe, né? Graças a Deus a gente teve uma cabeça aberta, né? Para perceber e aceitar. Viver o luto, porque a gente passa por um luto, né? Mas Deus mostra pra gente que tem um outro caminho para seguir e a gente vai cruzando mãezinhas com mãezinhas e a coisa vai ficando um pouco mais tranquila. Né? Você acaba vendo que você não é a única, exatamente, né? E para isso vocês têm que se unir mesmo, né? Exatamente. Então, para isso eu queria que você contasse pra gente como é que se formou a associação. Foi uma iniciativa de vocês ou de algum amigo? Como chegou a associação na tua vida? Coisas do meu marido. Quando a gente teve o diagnóstico, depois que eu passei do luto, né, que eu comecei a ver que existia vida após o autismo, eu comecei a fazer amizades com muitas mãezinhas e algumas mães eu queria ajudar, né, mãezinha que descobria. Então eu sempre ali tentando ajudar. Eu sempre quis fazer algo a mais, mas eu não sabia por onde começar. E Deus abençoou a cabeça do meu marido e ele falou assim, precisamos fazer algo, né? A gente não pode deixar só
para o vereador, né? A gente precisa fazer algo. Além do poder público. Além do poder público, a gente precisa fazer algo para as crianças, para os adolescentes e pensar nos adultos também, porque essas crianças vão crescer, né? E aí ele falou para mim, vamos? Eu falei, vamos. Ele e um amigo que trabalham juntos, esse amigo, o Rafael, também tem um filho autista, e aí falou, vamos? Falei, vamos. E aí, conversando com a Gisele, que é mãe também de um garotinho autista, a minha cunhada, que não tem filho autista, mas está ali vivendo com a gente, tem a minha comadre também, meu compadre, que participam muito da vida do Bernardo, então outros pais também fazem parte, tia e amigos também, que não tem nada, simplesmente gostam da causa. E aí estamos E quanto aí. tempo existe a associação? 7 meses, mais ou menos 7 meses, bem recente. Estamos aí na parte burocrática, né? Ela já foi registrada, agora nós estamos esperando a documentação da Receita, né? Para a gente ter CNPJ, tudo certinho, para a gente ter força para cobrar, né? Cobrar os direitos das nossas crianças, dos adolescentes. Porque através de uma ONG tudo se torna mais fácil. Fica mais fácil. Hoje, como a gente está nascendo ainda, hoje o intuito é acolher, né, é acalmar, é dar um direcionamento para aquela família que acabou de ter o diagnóstico, porque é muito doloroso, é muito doloroso. Então, você escutar de alguém que já percorreu, né, acalma um pouco. Vai mostrando, né, os caminhos das pedras. Mostrando, né? Exatamente. Então, hoje, nosso papel é esse, né? Acolher a família, orientar, mas o nosso sonho é de algo maior, né? Nós temos o sonho de dar atendimento, de poder oferecer coisas para as crianças que não têm, né? Crianças que têm fila de espera enorme na Casa da Esperança, que é o centro que tem hoje na cidade, né? São poucas sessões de terapia que as crianças que estão lá fazem, então assim, é pouco. Então, a demanda é maior do que o que tem ali, que tem, né? Hoje. E para ir, às vezes até para ir para outra cidade também se torna difícil. Fica difícil, não é toda mãe que tem um carro, né? Criança pegar ônibus cheio, criança tem crise, é muito complicado. Então, assim, ter algo aqui na cidade é essencial. Quantos pais fazem parte, além de você, da Gisele? Eu agi... Pais somos 7. Pais e mães. Pais e mães são 7, aí tem as tias de autista, tem amigos, tem meus compadres. Somos um total de 11 pessoas, mas tem mais gente aí para entrar. Sempre vai crescer, não tem jeito, não tem como. Eu queria perguntar o seguinte, vocês fazem eventos, como é que funciona? Encontros para trocar ideias, para falar sobre o dia a dia das crianças, dos pais, como está a escola, como é que funciona isso? Os nossos encontros começaram de 15 em 15, né? Nós convidamos várias pessoas, mas infelizmente nem todos vieram, né? E quem veio foi quem formou a associação. Então hoje os nossos encontros ainda são com o grupo que já está fechado, né? Mas nós queremos muito fazer reuniões abertas para trocar, né? Trocar figurinhas, para trocar figurinhas. E eventos, nós tivemos um evento agora, no Dia das Crianças, uma parceria com o voluntariado da Sabesp e o comércio da cidade. Foi um evento bem gostoso, nosso primeiro evento. E onde foi feito esse evento? Na Escola João Ramalho. Foi bem legal, foi bem gostoso. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos para conversar um pouquinho mais sobre a associação. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Estamos de volta para mais um bloco do programa Painel Feminino. Agora eu vou bater um papo aqui com a Gisele. Gisele, eu olhei na internet, pesquisando sobre o assunto, e encontrei o termo TEA.
O que significa esse termo? Bom, o termo TEA significa transtorno do espectro autista. O que significa que a pessoa que está dentro desse transtorno, ela tem uma deficiência na interação social, na comunicação, tem comportamentos repetitivos e restritos. Isso é a maior prejudicial das pessoas que têm o TEA. E a gente afirma como pessoa com autismo. Então, mais popular, a gente se refere como pessoas com autismo. Então, quando eu me referia a um autista, eu devo dizer de que forma eu me refiro a ele sem ser preconceituosa, sem usar o termo errado? É uma pessoa autista, né? Ela é autista, é uma pessoa autista. Ela está dentro desse espectro. Dentro desse transtorno, né? Isso. Desse transtorno. Me fez até lembrar uma vez, eu fui questionar uma mãe, eu nem era mãe do Bernardo ainda, não tinha o B, e essa mãe tem uma filha autista. E eu não sabia também como que eu perguntava. E eu não sabia o que era que a menina tinha. E eu perguntei para ela assim, qual é o probleminha dela? E a mãe olhou para mim e falou assim, ela não tem problema, ela tem uma deficiência, ela é autista. Aí eu falei, me desculpa, eu não sabia como perguntar, eu não sabia o que iria ofender. Sim, problema, deficiência, né? Então, assim, não é problema, nossos filhos não têm problema, né? Hoje, passando por isso, né? Eles têm essa deficiência. E é né? algo que a gente escuta muito no dia a dia, né? Qual o imagino. probleminha? Qual o probleminha? Imagino, mas assim, tá dentro desse espectro que muita gente não tem essa informação, mas a gente classifica a pessoa com alguma deficiência. Tá. E a Gisele, você se formou em pedagogia, né? Sim. A sua preocupação em se formar em pedagogia tem alguma coisa a ver com o autismo do teu filho ou era uma coisa que você já pretendia fazer antes? Não, foi por conta do meu filho, sim, porque eu me via muito leiga sobre o assunto e quando a gente tem o diagnóstico, a gente começa a procurar informação, né? A gente não sabe aonde buscar essa informação, como se referir na escola, como ir buscar direitos, né? Então eu acabei indo para pedagogia para poder meu filho teve muitos problemas na escola, então para me referir até os profissionais e debater eu tive que buscar um conhecimento. Então foi por conta disso também que eu comecei a estudar sobre o assunto. Tá. E me diz uma coisa, Gisele, quais são as outras condições que podem acompanhar um autista? Então, o autismo em si, raramente a pessoa nasce, né, com autismo já, mas raramente é só com autismo. Vem outras comorbidades, que pode ser 38% deficiência intelectual, pode ter transtornos de personalidade, TDAH, tem muito TDAH que é associado com autismo. E explica pra gente, a gente que não sabe, o que é o TDAH? O TDAH é transtorno de déficit de atenção junto com hiperatividade. Entendi. Então, às vezes tem um autista que é bem hiperativo e às vezes a gente pensa que é birra, né? Profissionais pensam que é birra, mas que é manha. Às vezes é associado com o autismo. Não que o autismo cause essas questões, é uma associação que a criança pode ter. Tem distúrbios alimentares, distúrbios gastrointestinais, então são várias questões. São muitas coisas. E isso que você está me dizendo eu nunca tinha ouvido falar, sou leiga no assunto. Os outros é mais comum de se ouvir. Sim, e muitas crianças têm seletividade alimentar, problemas sensoriais. A maioria dos autistas tem questões sensoriais muito fortes. Então, barulho, sensibilidade auditiva, muita gente, sensibilidade visual. Então, são questões que, se a gente for falar aqui, vai se alongar por muito tempo. E, Gisele, a rede de ensino, ela faz inclusão para essas crianças, adolescentes e até adultos, tanto na rede municipal, estadual e até na particular?
Existe essa inclusão? Eles estão preparados para receber esse aluno? Então, antes de começar essa pergunta, eu queria deixar claro sobre duas questões. Existe a inclusão total, que é o que acontece no Brasil, e a educação inclusiva. Qual é a diferença desses dois? A educação total, ela prevê que a criança tem que estar na escola, né, mas não prevê uma adaptação para ela, num currículo, ou se ela tem algum problema sensorial, não é feito um planejamento. Então, a inclusão total, ela não abrange necessariamente a inclusão como tem que ser feita. São coisas distintas. Isso. Então, se usa muito o termo inclusão, mas se desconhece sobre a inclusão. Inclusive, eu tenho um livro aqui que fala, né? Mostra para o público. Fala sobre a história da inclusão. Isso é muito bom para os educadores que quiser dar uma lida a respeito, que mostra essas diferenças, que a gente tem um tempo muito curto, né, para estar falando sobre isso. Mas a educação inclusiva, ela precisa acontecer porque eu tenho um aluno que entra na sala de aula, ele tem crise. O que é feito com esse aluno? Muitas vezes ligam para os pais para buscar, ou simplesmente a criança não fica com as outras para aprender, não é feita aquela adaptação, né? Então a gente tem muitas questões que precisa ser resolvida quanto à inclusão nas escolas. A maioria das mães preferem colocar na municipal, porque diz que tem mais um engajamento, né? Mais condições de atender as crianças. A estadual deixa um pouco a desejar, porque não tem essa questão de profissional de apoio. Inclusive, nas municipais também está com muita deficiência. Não tem o professor? Isso, profissional de apoio. E depende muito também. Tem autistas níveis leves que consegue fazer, a professora em si consegue fazer a adaptação. Mas se a gente pega um caso, um nível 2, um nível 3, que é mais severo, a gente não tem essa estrutura na rede de ensino, tanto na municipal quanto estadual e particular. E aí o que é feito desse aluno? Muitas vezes ele fica desassistido, não tem aquele controle de aprendizagem, não é feito nenhum planejamento, então acaba não tendo esse desenvolvimento. Bom, nós vamos para mais um intervalo. Na volta, eu quero continuar conversando sobre isso com você, Gisele. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa, nacional e limitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Estamos aqui de volta para o terceiro e último bloco do programa Painel Feminino. Eu vou continuar aqui conversando com a Gisele, que é da Acatea. Gisele, hoje vocês têm um número de alunos que estão sendo atendidos pela rede pública nas escolas? Se tem professor de apoio suficiente para atender esses alunos? Então, em números a gente não tem esses dados, né? Mas em relatos de mães, tem muitas crianças que estão sem esse profissional dentro da sala de aula. E dependendo do nível do autismo dessas crianças e até adolescentes, ela não tem como ficar sem o profissional de apoio. Então é muito importante para que a inclusão aconteça, né, para essa criança, para que ela venha se desenvolver, porque é fundamental para o desenvolvimento dela estar dentro da sala de aula, precisa desse profissional para estar auxiliando o professor da classe e a criança. E a única entidade que vocês têm de ajuda hoje aqui em Cubatão é a Casa da Esperança? Do SUS, sim. Sim. Aí tem particular, tem a clínica que os nossos filhos
faz as terapias, né? Mas aí é pelo convênio. Isso. Mas pelo SUS é só a Casa da Esperança. Com uma lista de espera muito grande. As crianças que estão lá têm um tratamento, tem poucos horários, poucas terapias. Não é o que uma criança autista precisa. Não é o necessário. Não é uma terapia voltada ao autismo, que é a análise do comportamento, que é cientificamente comprovada. Lá eles tratam várias outras deficiências, né? Não é focado exatamente no só no autismo. Então, o autista, ele precisa ter um tratamento com uma equipe multidisciplinar, que é TO, fono, psicóloga, só que numa intervenção baseada em evidências, né? Que leva até de 20 a 40 horas, né? Bastante semanais. Entende? Então, na Casa da Esperança, por exemplo, a gente vê um atendimento de 30 minutos, que não chega nem ser 30 minutos. Porque até que entra na sala, até que acalma a criança para conseguir trabalhar, já se perderam 15, 20 minutos. Então, não é o tratamento adequado, não tem uma intervenção na cidade, um tratamento efetivo para o autista. E eu acredito que esse tratamento, essa ajuda, até mesmo acho que no próprios... própria área de saúde não deve existir, né? Pediatras, a gente está sem o básico, não tem pediatra. Para conseguir uma consulta com o neuro, só a Casa da Esperança. Através da Casa da Esperança. É só a Casa da Esperança. Mãezinhas já nos procuraram. Porque eu passei na UBS, a pediatra suspeitou de autismo, eu não sei o que eu faço agora. Onde eu vou Onde eu vou? E neuropediatra só tem na Casa da Esperança. E demora muito. E nisso perde muito tempo. Né? Isso, a criança precisa de intervenção o quanto antes. Porque isso acaba atrapalhando até o desenvolvimento dela. Porque quanto mais cedo, quanto mais precoce a intervenção, melhor o desenvolvimento que ela vai ter. Autonomia, atividades diárias de casa, até mesmo na escola. Bem complicado. E Gisele, vocês têm conhecimento de uma pessoa que tenha um grau de autismo mais leve, que chegou já à faculdade, que tem uma vida social com outras pessoas, que trabalhe? Vocês têm conhecimento? Eu conheci um rapaz, agora assim não vem, né? Mas eu fui numa palestra de um rapaz, o Nicolas, filho da Anitta. Ele parou, eu acho que ele chegou a fazer o médio, ele não foi para a faculdade porque ele se apaixonou pela fotografia. E aí a mãe falou, então tudo bem, não vamos para um superior, mas vamos fazer o curso de fotografia, porque ali ele se identificou. Mas ele foi, era uma criança bem complicadinha, assim, bem comprometida, né? E ele desenvolveu a ponto de fazer curso de fotografia. Então, é isso que é necessário. Mas Quanto para isso antes, tem que ter essa ajuda o mais rápido possível. Quanto antes. É aí que entra a inclusão, né? Então, para que a inclusão aconteça, hoje em dia a gente vê o quê? Eles fazem a lei acontecer, que é matricular a criança, né? Por exemplo, na rede pública. Só que depois que essa criança é matriculada, o que de fato acontece na escola? Então, a criança está matriculada, chega lá, o professor pergunta, o que eu faço? Porque ele também não está preparado para isso, né, Gisele? Não existe capacitação. Me fez lembrar, o Bernardo, no primeiro ano do infantil, eu gosto de me apresentar. Na primeira reunião eu gosto de me apresentar. Então a professora terminou de falar, aí eu pedi para ela, posso conversar com os pais? Ela falou, pode. Aí eu me apresento, eu falo, eu sou a Érica, eu sou mãe do Bernardo, o Bernardo é autista. Ela olhou para minha cara assim, ela não sabia que eu tinha um autista na sala. Nem a coordenação foi pega falou de surpresa. Ela, né? E aí, ali nesse bate-papo eu gosto de deixar bem claro que tem uma criança autista na sala, que as crianças precisam saber que o coleguinha é diferente, que ele tem comportamento diferente, porque isso vai ajudar, né? E aí ela olhou pra mim e ela falou assim, eu não sabia, não, tudo bem. Eu falei, desculpa, se fui eu que te contei. Então, assim, é isso que acontece. Eles não passam nem para os professores, que vão pegar um aluno autista, um aluno, né, que precisa de uma atenção maior. Na verdade, não existe práticas, existe só teorias, mas práticas não existe para poder um modelo de intervenção, por exemplo,
num aluno, meu aluno está com crise na sala de aula, Que o que eu fazer, vou fazer? como agir. Então, a prática, a capacitação com práticas para esses profissionais é o que está faltando. Então, quando a gente tem um aluno que tem muito comprometimento na comunicação, a gente tem que usar rotinas visuais com esse aluno. São coisas, são formas diferentes de atender o autista, né? Porque Isso. eles têm várias E dependendo deficiências dos diferentes. níveis também, porque assim, mesmo que eu monte um plano para um, não vai funcionar para o outro. Por isso que tem que ter uma anamnese, um plano individualizado para aquele aluno, para ser feito de fato a inclusão. Isso, para que isso ocorra. Tá, eu queria que vocês deixassem O contato de vocês para uma mãe que precise, como é que ela chega até vocês? A rede social, o WhatsApp? Temos o Instagram, né? É a Catea. O WhatsApp eu vou deixar, o do Abel, tá? Caso alguém queira entrar em contato com a gente. Ou pelo direct mesmo do Instagram. Tem uma pessoa responsável por cuidar das redes sociais. Então faz o contato com a gente, que a gente está com bastante amor aí para doar, né, Gi? Eu queria que você falasse aqui, o que é isso, Gisele? Você consegue explicar pra gente? Isso daqui é uma rotina visual, isso é do meu filho. Ele é nível 2, né? Ele precisa de muito suporte, ele tem comprometimento na fala, na comunicação. Então, essas rotinas auxiliam a diminuição de crises. Por quê? Quando a gente fala de autismo, seja nível leve, moderado ou severo, eles precisam ter uma previsibilidade do que vai acontecer. Muito acontece na escola, as crises. Por quê? Porque eles não têm essa previsão, é pego de surpresa. Então, e isso não pode acontecer. Isso, então todo um planejamento feito com rotinas visuais, isso é tudo que ele faz. No dia a dia, é o dia a dia dele. Entendeu? Então, feito tudo com rotinas visuais, garante o melhor desempenho deles dentro da sala de aula. E muitos profissionais não têm ciência disso. E isso foi você que montou? Isso aqui foi com a ajuda da atendente terapêutica dele. Né? A gente estava montando, ele estava tendo muita crise em casa, então a gente montou esse plano, né, de rotinas visuais, o que diminuiu a crise Ajudou dele. bastante. Isso. Vocês têm bastante capacidade mesmo para ajudar essas mães. Sim, nós estamos abertos para estar acolhendo, inclusive a gente já está recebendo mães novas, direcionando, porque assim quando recebemos o diagnóstico, é um baque e ao mesmo tempo é uma ânsia de procurar ajuda. E conhecer o assunto, né? Eu queria que vocês se despedissem, né? Foi um prazer ter vocês aqui comigo. Eu quero que quando a ONG estiver já funcionando redondinha, que você voltasse para falar mais a respeito, porque é um assunto bem importante e que precisa ser divulgado. E precisa ser falado. Não pode ser escondido, não tem mais por que ser escondido isso. A conscientização precisa ser feita todos os dias, diariamente. E para a sociedade. Para a sociedade. E é um combo de informações, viu? São muitas coisas. São muitas coisas que não dá para falar aqui, mas a gente quer agradecer muito essa oportunidade. Muito obrigada. Né? E estamos abertas para os próximos convites. Chegamos ao final de mais um programa Painel Feminino. Estive aqui com a Gisele e com a Érica, da Catea. Foi um prazer recebê-las aqui. Prazer foi todo nosso. Voltamos em breve para mais um programa.